Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos aqui a agradecer a Deus mais esta oportunidade de fazermos parte deste grande banquete matinal. Que Jesus nos abençoe. E onde estivermos, que Deus nos guarde. Onde andarmos, Deus nos guie. O que decidirmos hoje, que Deus nos ilumine. E em todos os dias de nossas vidas, que Deus nos abençoe sempre. Vamos procurar uma posição agradável, silenciar a nossa mente, entregar a nossa vida, a nossa alma, os nossos anseios, desejos, problemas nas mãos do Cristo e vamos conversar com Ele. A mensagem de hoje, meus amigos, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 106, que diz o seguinte: confie no poder da mente. É a sua mente que pensa, planeja, retém informações e encontra as soluções, bastando que nela creia e se veja com valor e perfeição. Aceitar ter mente restrita e incapaz é jogar para dentro o tolhimento, o vazio, a frustração, restringindo o progresso, a alegria e a paz. Não menospreze os valores da sua inteligência. Você tem imensa capacidade de raciocinar, responder às emoções, achar soluções nos problemas complicados ou dolorosos e mudar o sentido da vida. Mente clara é luz no caminho onde você passa. Que assim seja. Então, meus amigos, neste dia tão maravilhoso que Deus está nos dando, vamos confiar no poder da nossa mente, porque Jesus está conosco sempre. A sua lei está na nossa consciência. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o 9, características do verdadeiro profeta. Uma mensagem que nos foi deixada em Paris no ano de 1862 pelo nosso amigo espiritual Erastus. Ele disse o seguinte: desconfiem dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição como o atual, onde uma transformação da humanidade está sendo elaborada. Nessas horas, surge uma multidão de ambiciosos e farsantes que se apresentam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar atento, e é o dever de todo homem honesto desmascará-los. Vocês me perguntarão: como é possível reconhecê-los? Eis os seus sinais. Somente se confia o comando de um exército a um hábil general, que tem a capacidade para dirigi-lo. Acreditam que Deus seja menos prudente do que os homens? Saibam que Ele só confia as grandes missões aos que têm condições de cumpri-las, pois elas são fardos pesados que esmagaria o homem fraco que não estivesse preparado para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre deve sempre saber mais do que o discípulo. Para que a humanidade avance moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos bastante adiantados, que fizeram sua evolução em outras existências, visto que, se não forem superiores
ao meio onde devem atuar, nada poderão fazer. Assim sendo, o verdadeiro enviado de Deus justifica a missão para a qual foi escolhido, por sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza, pelo resultado de seu trabalho, pela influência moralizadora que suas obras conseguem despertar. Tirem aí essa conclusão. Se pelo seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, ele demonstra que não está à altura da missão que recebeu, nem à altura do personagem de cujo nome se utiliza, certamente trata-se de um farsante, que nem mesmo consegue imitar a personalidade que escolheu para modelo. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, realizam a obra para a qual foram chamados pela determinação de seu caráter e por sua inteligência. São apoiados por um poder superior que os inspira e dirige, sem que disso eles se apercebam, pois não possuem intenção premeditada. Enfim, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pela humanidade, enquanto que os falsos se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes, modestos, já os falsos são orgulhosos e cheios de si, pois falam com arrogância e, como todos os mentirosos, sempre parecem estar receosos de não serem aceitos. Esses impostores já se apresentam como apóstolos de Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas capazes de acreditar em suas propostas infames. Uma análise bem simples seria o bastante para abrir os olhos dos mais cegos. A de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que ele tivesse degenerado, o que seria um absurdo. Se tirassem de Deus um só de seus atributos, não seria mais Deus. E se tirassem do Cristo uma só de suas virtudes, também não teriam mais o Cristo. Aqueles que se fazem passar por Cristo possuem todas as suas virtudes. Aqueles que se fazem passar por Cristo possuem todas as suas virtudes? Eis a questão. Observem bem, sondem seus pensamentos e os atos que praticam, e logo verão que eles não possuem as qualidades de Cristo, ou seja, a humildade e a caridade. Já os falsos profetas possuem o que o Cristo não tinha, ou melhor, a ambição e o orgulho. Notem que nesse momento, em diversos países, existem muitos que pretendem ser Jesus, Elias, o apóstolo João ou o apóstolo Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Fiquem certos de que são pessoas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver às custas daqueles que os escutam. Desconfiem dos falsos profetas, especialmente nesses tempos de renovação que estamos vivendo, pois muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Só os que procuram satisfazer suas vaidades na terra são os que procuram satisfazer suas vaidades na terra. Uma terrível justiça os espera. Disto podem estar certos. Erastos, Paris, 1862. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos fazer aqui uma pequena interpretação deste item de hoje do Evangelho, capítulo 9. Meus queridos, o planeta neste momento está passando por uma grande transformação. Todos nós estamos vendo
percebendo e sentindo isso. Estamos saindo da categoria de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E essa mudança, ela está em nós, pois o planeta físico ele não muda, mas sim as nossas atitudes é que mudam. Nossas atitudes, nossas ações é que estão mudando. Quanto mais a humanidade evolui, mais nosso mundo também evoluirá. Se ainda nós estamos passando por tantas coisas, né? Nós estamos aí vendo grandes acontecimentos, tipo guerras, destruições. É porque, infelizmente, o homem ainda não conseguiu colocar o amor em primeiro lugar. Colocar o amor em sua vida, assim como Jesus nos ensinou. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Infelizmente, a humanidade ainda está muito egoísta, cada um pensando em si mesmo, em suas conquistas. E é por isso que essa transição está acontecendo dessa forma. Mas nós vamos mudar, porque o propósito de Deus é esse, a felicidade de seus filhos. Então, Erastus, nessa passagem, ele diz que desconfiemos dos falsos profetas e nós temos que pegar isso como uma grande verdade dele, pois atualmente o que mais vimos hoje, principalmente nas redes sociais, são pessoas distorcendo os ensinamentos do Cristo e ainda ganhando dinheiro com isso. Precisamos ficar atentos, pois os verdadeiros profetas são revelados pelos seus atos. Lembre-se do que Jesus disse. Reconhece-se uma árvore pelos seus frutos. Se os frutos dessa árvore são amargos, a árvore não é boa. Não é assim que a gente diz? Mas, se forem doces, dizemos logo que a árvore é boa. E assim somos nós. Então, meus queridos, vamos desconfiar sempre de tudo que nos são revelados, tudo que chega nas nossas mãos pelo Instagram, Facebook, YouTube e até mensagens mesmo, né? Nos centros espíritas, mensagens que são reveladas. Muitos se apresentarão dizendo que são mensagens de espíritos superiores. E alguns dizem que é até do próprio Cristo. Então a doutrina espírita ela nos ensina que nós precisamos usar o crivo da razão, né? Pois conforme o próprio Cristo mesmo disse, o falso profeta enganará até os escolhidos de Deus. Os verdadeiros profetas, Erastus até falou aqui, eles são humildes, são modestos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Desconfiemos, então, dessas mensagens, porque os espíritos desencarnados, meus amigos, foram homens e mulheres que conviveram aqui no nosso planeta e hoje estão sem a vestimenta carnal, estão lá no mundo espiritual. E muitos se apresentam como falsos profetas, se passando por espíritos superiores e trazendo mensagens. E muitos acreditam, né? Infelizmente, muitos acreditam. Ser profeta é uma grande missão, né? É uma missão que aquele que decidiu isso tem que abraçar, porque é uma missão muito grande sermos mensageiros de Deus e levarmos sua palavra em todos os momentos. Precisamos parar e raciocinar e verificar se aquilo que está sendo transmitido é realmente uma palavra de Deus.
Cabe a cada um de nós fazermos nossas escolhas, se aceitamos ou não. Vamos pedir a Jesus que Ele nos dê essa sabedoria, que a gente saiba usar o crivo da razão. Amado Mestre, nós te agradecemos por tudo, principalmente por esta mensagem maravilhosa de Erasto que chegou até nós. Pedimos muita luz para ele, que o Senhor o ilumine sempre. Ilumine os nossos pensamentos, a nossa tela mental. Pedimos, Senhor, muita paz pelo nosso planeta, para todos nós. Agradecemos pela família que temos, pelo pão de cada dia. Que o Senhor tenha misericórdia de cada filho seu, encarnados e desencarnados, principalmente aqueles que transmitem a tua mensagem. Que o Senhor nos dê sabedoria sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte, meus amigos. A gratidão é uma energia muito poderosa que abre portas em níveis superiores. Todos nos exigem transparência, mas poucos nos aceitam exatamente como somos. Poucos estão preparados para nos aceitar de corpo, alma e coração. Poucos estão dispostos a ouvir nossas verdades ou a nos tolerar nos dias maus. Então continuemos sendo transparentes, porém sem esperar que alguém nos aprove, até porque querer agradar a todos não é um dom nem virtude, é tolice. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, né? E que todas as coisas de hoje, que por acaso venham a acontecer em nossa vida, seja abençoado por Deus. Que assim seja. Assim é e assim será.